Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Mais uma vez nos encontramos aqui para gravarmos mais uma aula para a nossa sala de discipulado. Para quem está pela primeira vez nos assistindo, esse é um projeto que nós criamos em nossa igreja para ajudar aqueles novos convertidos, visto que hoje, às vezes, a demanda é muito grande, alguns trabalham até dia de domingo ou não tem condição de ir na escola dominical, ou mesmo falta professor da escola dominical. Para essa sala de discipulado, eu resolvi criar esse trabalho para dar uma assistência espiritual, bíblica, para essas pessoas que estão começando sua carreira cristã, dando seus primeiros passos. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 6, e ela vai falar sobre fé. Mais precisamente, o tema é o discípulo e a fé. Tem um texto na Bíblia Sagrada que é bem conhecido dos nossos irmãos que já são mais, digamos, acostumados com a Bíblia, que é o livro de Hebreus, o famoso capítulo 11 do livro de Hebreus, que é chamado aí de capítulo onde contém a galeria dos heróis da fé. Heróis, essa palavra que a gente cresceu, né, desde a nossa infância, nós crescemos ouvindo essa palavra herói no sentido de alguém que é um lutador, alguém que salva o mundo, alguém que tem poderes especiais, alguém que tem algo diferente dos outros, tá? Alguém que dá mais de si, digamos assim, e acaba meio que se sobressaindo sobre o mal, sobre as dificuldades, sobre os intempéries da vida, digamos assim. Mas na Bíblia, a galeria dos heróis da fé não deixa de ser diferente dessa ideia também. Mas nesse caso aqui, a grande marca, né, diferente, assim, digamos, podemos dizer, a diferença, está exatamente na dependência dessa força que eles têm. E a força daqueles que estão no capítulo 11 do livro de Hebreus, ela não está em si, tá? Essa força, ela está no Senhor. Eles dependem de Deus, eles confiam em Deus, porque o livro de Hebreus, capítulo 11, ele vai mostrar exatamente que esses homens fizeram grandes coisas, né? Grandes coisas mesmo, mas não por sua própria força, não fizeram por sua própria conta, mas fizeram porque assim foi a vontade de Deus, né? O capítulo já começa dando um conceito do que é fé. Inclusive, a lição, você que está me acompanhando, tem a lição, para quem quer, a lição é essa aqui, ó, discipulado, tá? O nível 1, tá bom? É o nível 1. Tem um nível 2, eu já olhei. O nível 1, ele tem como texto Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Veja que a fé que a Bíblia fala, ela já começa o capítulo aqui mostrando que a fé, ela é uma certeza, é uma convicção, tá? Não tem outra saída, não tem outro caminho. Você uma convicção, uma certeza de algo que você está esperando, mas que os teus olhos, o texto fala, mas que os teus olhos não vê. Eu vou repetir. Ora, a fé, ela é firme. Ela é firme. Firme o quê? Fundamento. O próprio texto, capítulo 11, ele vai responder que firmamento é esse. A lição vai até falar aqui. Esse firmamento não é com base em coisas terrenas, né? Um firmamento com base no dinheiro, na casa, no poder material que a gente tem. Esse firmamento tem nome, e o nome dele é Jesus. É isso que o autor do livro de Hebreus, no capítulo 11 dessa carta, ele vai nos trazer como fundamento que é Jesus Cristo. É tão certo que ele vai descrever que todos os heróis da fé, eles olharam para Cristo. Eles não conheceram Jesus, eles não tiveram contato com Cristo, mas eles olharam para Cristo. Então, por isso que a fé deles era fundamentada. Por isso que a fé deles foi realmente vencedora, a fé deles realmente progrediu. A fé deles levou eles a um outro nível de relacionamento com Deus. A nossa lição, como de costume, ela está dividida em 3
tópicos. O primeiro tópico fala sobre a importância da fé. Todo crente, você que está começando, tem que ter fé. Você vai precisar muito disso. Tem momentos que a tua fé vai te salvar. Tem momentos que a tua fé vai te ajudar. Por que eu digo isso? Porque você vai estar só. Tem momentos que você vai estar sozinho. Talvez você na sua casa aceitou Jesus, está sozinho dentro da sua casa. Ali os teus próprios familiares zombam de você. Alguém está ali perseguindo dentro de casa. Muitas das vezes você não pode manifestar a sua fé, não pode manifestar a sua crença dentro de casa porque é proibido, porque está em meio a uma diversidade religiosa. Aceito tudo menos a tua fé cristã. Alguns vão zombar porque você está lendo a Bíblia. Alguns vão zombar de você porque você está orando. Alguns vão zombar de você porque você está louvando. Vão te criticar pelo seu modo de vestir. Vão te criticar pelo teu modo de falar. Vão te criticar pelo seu modo de se expressar. Tudo isso agora vai soar no ouvido do ambiente onde você mora, ou talvez onde você trabalha, ou na sua rua, como agressivo, como rústico, tá? Veja que até alguns supostos amigos vão se afastar de você, porque eles vão começar a dizer que você é antipático, que você é chato. E aí é muito importante você ter fé em Cristo, para você poder passar por todas essas questões, tá bom? Sem se afastar, sem desistir do caminho, que é Cristo Jesus. Por isso que o primeiro tópico fala a importância da fé. No Antigo Testamento, ele começa falando aqui da galeria dos heróis da fé do Antigo Testamento. Claro, a base dele aqui é Hebreus capítulo 11. Aí eu aconselho você a dar uma lida no capítulo 11 de Hebreus. Vou ler alguns textos aqui, alguns versículos, mas só para mostrar alguns personagens do Antigo Testamento que estão dentro dessa galeria, que é chamada Galeria dos Heróis da Fé. Ele fala aqui no versículo 4 do capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6 ele fala: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha o que o texto fala, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu vou só apenas citar o exemplo desses dois personagens que nós lemos aqui. Abel, o irmão de Caim, está ali na Bíblia, logo no primeiro livro da Bíblia, essa história, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. O texto fala que Abel, ele era um pastor de ovelhas, enquanto o seu irmão Caim era um agricultor. No dia da apresentação dos sacrifícios, das oferendas a Deus, como forma de gratidão, Abel pegou o que ele tinha de melhor no meio do seu pasto e trouxe para sacrificar a Deus. Por isso que o texto fala, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. A questão não tem nada a ver porque um entregou uma ovelha, vamos colocar assim, e o outro entregou produto da terra, frutos, legumes. Não é a questão do produto, mas o que o autor do livro de Hebreus narra é que o que Abel fez foi feito com fé. Ele fez com um coração alegre, acreditando que Deus, por ser grande, Deus, por ser soberano, ele merecia o melhor. Isso é a fé. Ele estava expressando a fé dele naquele negócio ali. Isso é muito importante, você que está começando a caminhada cristã. Isso tem muito a ver também de como a gente vai servir a Deus. Tem pessoas que servem a Deus como Abel e tem pessoas que servem a Deus como Caim. Como é que é isso, Silvio? Servir a Deus como Abel é você colocar de fato toda a sua confiança nele e entender que ele merece o melhor. O melhor do meu tempo, o melhor da minha força, o melhor de tudo meu. Tudo tem que ser o melhor. Servir a Deus como Caim é ir para a igreja por ir,
Deus não precisa disso, Deus não precisa daquilo, ou seja, fazer caso, sabe? Ser uma pessoa relapsa, uma pessoa que relaxa a questão da servidão a Deus. Então, você que está começando a fé, você que está começando a caminhada cristã, é muito importante que você entenda que tudo o que você fizer tem que ser realmente o melhor para Deus. Deus, ele sabe das nossas necessidades, Deus sabe das nossas limitações, mas é importante sermos sinceros. Até porque Jesus disse à mulher no poço de Samaria: os meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tem muita gente que adora a Deus não na verdade, tá bom? Então, o outro exemplo de outro personagem é Enoque. Enoque, o texto conta ali em Gênesis, também está em Gênesis, capítulo 6, mais precisamente, que ali as pessoas elas estavam vivendo de qualquer jeito, estavam vivendo de acordo com suas vontades, seus prazeres, estavam pecando de todas as maneiras. Mas esse homem chamado Enoque, a Bíblia fala que ele não viu a morte. O texto, inclusive, ele fala que ele foi transladado, em outras palavras, foi arrebatado. Deus o tomou. Na Bíblia, há duas pessoas que não morreram, Enoque e Elias. Tá? Ambos foram homens de Deus, homens de muita fé. E o que teria levado Enoque não passar pela morte? Foi exatamente a fé, a confiança em Deus. Veja que Enoque vivia em uma cultura diferente, uma cultura pecaminosa, uma cultura realmente dominada pelo mal. Mas ele resolveu colocar sua fé em Deus, independentemente se do seu lado, ou da direita, ou da esquerda, pessoas faziam coisas erradas, ele resolveu colocar em Deus a sua fé. Ou seja, ele não se importou com o que estava acontecendo ao seu lado. O que ele estava preocupado e onde ele colocou o coração dele foi a sua confiança em Deus. Por isso, ele está também junto com Abel, como outros tantos, na famosa galeria dos heróis da fé. Então, a gente fecha aqui esse primeiro subtópico. Já no Novo Testamento, o texto vai falar que os crentes da atualidade, segundo o escritor do mesmo livro bíblico citado acima, são mais bem-aventurados do que os do Antigo Testamento. Isso porque, enquanto os do Antigo Testamento não conheceram Cristo, os do Novo Testamento, eles tiveram uma, digamos, intimidade, principalmente ali os apóstolos, os primeiros discípulos, tá? Eles tiveram ali uma relação com Jesus. Então, nesse sentido, eles tiveram um certo privilégio. Ele fala mais: o servo de Deus do Antigo Testamento honrar a fé agora como uma nuvem de testemunhas. Espero que os crentes de hoje também vão cumprir a sua parte, porque o texto lá de Hebreus capítulo 12, tá? Versículo 1 diz as seguintes palavras: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Observe que o texto bíblico fala dessa testemunha e que essas testemunhas, aqui tem uma interpretação de que seria esses heróis da fé que deram, digamos assim, a sua vida, sustentaram a sua crença, não titubearam, não vacilaram nem para um lado nem para o outro, mantiveram-se firmes, mantiveram-se fortes e agora estão observando. Nós, no caso, primeiro o Novo Testamento, os primeiros anos da igreja, digamos assim, e agora também os da atualidade, nós, como nos comportaremos diante de tantas pressões, de tantas lutas que nós passamos individualmente, passamos coletivamente. O terceiro subtópico fala a fé na vida cristã. Interessante que Romanos, capítulo 14, versículo 23, tá? Vai nos chamar a atenção uma coisa, que a lição fala que tudo quanto fizermos, se não tiver fé, se não tiver a fé como base, não terá nenhum sentido. Uma coisa que você deve aprender a partir de agora, que a sua vida cristã, ela não pode ser feita com desconfiança, com incerteza. A Bíblia fala que aquele que não tem fé é considerado como as ondas do mar, vai e volta. Você tem que ter fé. Quando você orar, ore com fé. Quando você estiver louvando, não louve só por louvar, louve
com fé. Quando você cultuar a Deus, não cultue só por cultuar, cultue a Deus com fé. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja bem, por que o autor bate nessa tecla? Porque, meus irmãos, observe que a gente está diante de um Deus invisível, um Deus que é espírito. Nós não vemos. A nossa fé, ela não permite a esculpir ou fazer imagens de escultura. Nós não somos como as outras religiões, que têm os seus deuses em forma de madeira, em forma de gesso, em forma, enfim, seja qual for o material. A nossa fé, ela é baseada na crença. Nós não vemos Deus, nós não sabemos a sua cor, o seu tamanho, não sabemos o seu cheiro, mas pela fé nós acreditamos na existência dele. Por isso que o texto fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou ser um crente desacreditado, né? Como é que eu vou ser um crente que não tem fé? Tá bom? E ele até cita aqui um exemplo, quando você é um crente que é como a onda do mar, que vai e volta, você se compara a Pedro. Observe que Pedro, ali no dia do evento em que ele andou sobre as águas, ele pergunta a Cristo se ele poderia ir até Jesus. Jesus deu a ordem, deu a palavra, garantindo a ele o sucesso. E até ele consegue andar por algum tempo sobre as águas. Mas quando ele olhou, diz o texto bíblico, para a dificuldade ao seu redor, que no caso eram os ventos que estavam muito fortes, ele começou a afundar e a quase morrer afogado. Ou seja, tem crente que às vezes começa até bem, tem fé, mantém, mas quando começa a vir as pressões da vida, as dificuldades, tá? Porque vem, eu quero deixar bem claro, vem a dificuldade financeira, saúde, problema familiar, tudo isso vai acontecer. São os ventos, é a tempestade, tá? São as dificuldades que você vai passar e você tem que se manter com a fé em Cristo Jesus, tá? O objeto da fé, o quarto subitem, diz: você vai aprender agora que a sua fé deve gravitar em torno da pessoa de Cristo, aquilo que eu falei lá no início da lição. Qual é o fundamento da nossa fé? Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Quem é o autor da fé? Jesus. Quem consuma, concretiza a nossa fé? Jesus. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, esses heróis da fé, como eu falei agora há pouco, eles venceram não é porque eles receberam alguma capacidade sobrenatural, porque eles oravam e não chovia, eles oravam, acontecia isso, aquilo mais, não. Mas é porque a fé deles, o objeto da fé deles, era quem? Era Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que você tem que ter, meus irmãos, é entender que a tua fé, ela precisa estar focada, ela precisa estar fundamentada em quem? Em Jesus. Tem muitas pessoas que começam muito mal na igreja. Muito mal. Porque às vezes a fé dele, ela está fundamentada em um líder. Às vezes a fé dele é fundamentada no pastor, em um sacerdote. Ele acha que o pastor pode resolver os problemas dele. O pastor, de fato, ele pode ajudar. E estamos aqui na terra justamente para ajudar as pessoas. Pregar a palavra, ensinar a palavra, aconselhar, tá? Dar aqui algumas dicas. Mas a situação é muito clara quando você percebe que tem coisas que somente Deus pode fazer pela sua vida. Então, tenha a sua fé fundamentada em Cristo, que é o autor e consumação dela. Esse é o nosso primeiro tópico. O segundo tópico fala sobre as qualidades da fé. Aí nós temos aqui a fé para a salvação, uma fé vitoriosa e o dom da fé. Fé para a salvação. Aqui a lição não fala, mas existem vários tipos de fé, tá bom? Por exemplo, tem a fé ideológica. O que seria essa fé ideológica, Silvio? É aquela fé que é apenas de teoria. Tem pessoas que dizem assim: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Ok, tudo bem. Mas essa crença dessa pessoa, ela é apenas de boca, é apenas uma ideologia.
ela a gente pode até usar uma outra palavra aqui, é uma fé informal, ou seja, não tem impacto. Não tem impacto social, não tem impacto espiritual. É uma fé que não tem impacto material, não tem impacto em nada na vida dessa pessoa, tá? Então essa é uma fé qualquer. Inclusive, o livro, a Bíblia fala, não me falha a memória agora, mas é um livro do Novo Testamento, que até os demônios, observem, a Bíblia fala que até os demônios, eles creem que estremece, mas o problema é que eles não obedecem. Veja, até os demônios, que são seres malignos do mal, eles também acreditam em Deus. Mas essa fé, essa crença não é suficiente para levá-los a obedecer a Deus. Não é suficiente. Então tem pessoas que têm esse tipo de fé, tá? Mas a lição, ela traz aqui a fé para a salvação. Isso aqui é muito importante. Essa fé para a salvação não é uma coisa que você criou. Essa fé não é uma coisa que nós aprendemos na escola, que nós aprendemos na faculdade ou dentro da igreja. Essa é uma fé produzida pelo próprio Deus em nós, tá? Ou seja, outra hora, como diz Paulo na carta aos Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos de pecado. Nós estávamos realmente sem nenhuma condição espiritual. Veja, nenhuma condição espiritual. E aí o que é que Deus fez? Ele nos deu fé. Como é que essa fé surgiu em nosso coração? Quando você passou a ouvir a palavra. Você talvez ouviu um hino. Você talvez ficou observando o comportamento de uma pessoa. E como essa pessoa ela tem sucesso. Como essa pessoa ela é bem sucedida. Porque ela é um crente. Porque ela serve a Deus. Então essas coisas você não percebe. Mas o Espírito Santo ele vai gerando dentro do teu interior. Dentro da tua vida a fé. Ou seja, você passa a ter fé. Isso é muito importante. Então essa fé é o que nós chamamos de fé para a salvação. Ela não é uma obra humana. A fé, na verdade, ela é um ato divino, é um ato de Deus. Segundo, fé vitoriosa. Tá? Ele vai mostrar aqui na Bíblia que existe variedades de fé. Por exemplo, ele fala aqui que tem gente que tem pouca fé, tem gente que tem tanta fé, tem gente que vai ter a fé como um grão de mostarda. Para você que está começando, a mostarda é um grãozinho bem pequenininho, bem pequenininho. Por isso Jesus falou, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você terá um poder enorme. Terá até a capacidade de esse monte, dar ordem para o monte, sair de um lugar e passar para o outro. Ou seja, Jesus quer mostrar que uma pequena fé é suficiente para alcançar grandes coisas, né? Então, por isso que ele fala que tem gente que é sua fé como um grão de mostarda. Tem gente que é chamado de um homem cheio de fé. Tem uns que trabalham sobre, como Romanos 12 fala, que ele de acordo com uma medida da fé, tem uma medida de fé. Então, a lição aqui, ela quer nos mostrar, ele vai até dizer isso, que é por isso que você vai observar dentro da igreja que tem pessoas que são mais ousadas. Tem pessoas que parece assim que Deus usa mais ele, parece. Isso não tem nada a ver da história de como alguns pensam, Deus gosta mais dele do que de mim. Não, é como a pessoa acredita, como a pessoa deposita mesmo a sua fé. Na Bíblia, você vai observar isso claramente, de pessoas que alcançaram grandes vitórias. O exemplo, por exemplo, de Saul e Davi. Davi, ambos foram chamados na Bíblia para ser rei. O mesmo sacerdote ungiu eles. O mesmo Deus escolheu eles. Mas nas horas difíceis, enquanto um buscou uma feiticeira para resolver os seus problemas, Davi buscou a Deus, ou seja, um também errou, um pecou. O Davi também pecou, fez coisa errada, adulterou, ele matou pessoas. Mas no final a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque a fé que ele tinha, que ele depositava, estava em Cristo Jesus. O dom da fé, a lição de número 11, eu não vou entrar em detalhe, ela vai tratar melhor sobre esse tema, sobre a questão do dom. Já está dizendo, dom da fé. Tem a ver com uma questão sobrenatural, aonde dons espirituais, você novo convertido, é bom que você peça a Deus, tá? A gente vai falar sobre isso ainda. Busque, desde já comece a orar,
Comece a pedir a Jesus para te batizar com o Espírito Santo. Comece a pedir para Jesus te conceder dons espirituais, tá? Então, o dom da fé é isso. É uma capacidade sobrenatural que vai muito, mas muito além de uma fezinha comum, de uma fé insolsa, com água com açúcar. Mas isso aí a gente deixa para falar na lição de número 11, que vai ter um tema só sobre a questão dos dons do Espírito Santo. Sobre os efeitos da fé. É uma fé robusta, uma fé forte, ela vai ter alguns efeitos, como a lição coloca. Primeiro, ela produz salvação, tá? Observe que uma pessoa que tem fé realmente em Deus, ele vai ter esse prazer de ser salvo. A lição fala, já foi dito anteriormente que a fé é a base para a salvação. Portanto, o ponto focal da nossa responsabilidade como crentes é pregar o evangelho para que os pecadores sejam tomados pela fé, reconheçam os seus pecados, confessem que Jesus é o Filho de Deus e o aceite como o único e suficiente Salvador. Assim como você outra hora estava desprovido dessa fé e agora Deus colocou em teu coração, cabe a você também compartilhar essa fé porque ela gera salvação no coração das pessoas. Segundo, a fé, ela também produz o quê? Confiança, como ele fala aqui, segurança. Você vai aprender, meu querido, que quando uma pessoa ela realmente tem a fé em Deus, mesmo que as coisas não vá bem, mesmo que você esteja passando uma situação difícil, seja desempregado, talvez está até enfrentando algum tipo de doença terrível, mas mesmo assim você não vai negar a Cristo, você não vai negar a sua fé, porque você passa a ter uma segurança. Segurança essa que o mundo não pode dar, mas é uma segurança que nasce aqui dentro do nosso interior. O Espírito Santo, como diz a Bíblia, comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, é uma convicção, é uma certeza de que de fato Deus está no controle de todas as coisas. Outro efeito, a fé que vem de Deus não vê fracasso. É como diz o segundo subtópico, traz segurança, então não vê fracasso. E por último, ela sempre vai nos conduzir à vitória. Essa é a nossa lição, meus queridos, sobre fé, tá bom? Leia a lição, tá? Estude a lição. Nos procure, você que está acompanhando nossa sala, você pode estar nos chamando no nosso número no WhatsApp para a gente conversar. E aí você quiser tirar suas dúvidas, estamos aí abertos para te ajudar na medida do possível. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.